formas pelos profetas, mas nos últimos tempos Deus se revelou a nós pela vida do seu Filho, Jesus Cristo. E Jesus Cristo, como o próprio Deus, abre a sua boca e começa a ensinar verdades que são opostas aos conceitos mundanos. Jesus Cristo vem mostrar que a felicidade, de acordo com os padrões humanos e mundanos, é completamente oposta à verdadeira felicidade do Filho de Deus. Por isso que ele disse a Nicodemos que era necessário nascer de novo, que era necessário ser feito, obrigado Paulinho, uma nova criatura pelo poder regenerador do Espírito Santo, que o propósito da fé cristã não é nos dar uma melhor vida, mas nos dá uma nova vida, nos recriar, como está lá em Jeremias 18, a Bíblia diz que Deus levou o profeta Jeremias à casa do oleiro, e quando ele viu aquele oleiro trabalhando, formando aquele vaso, o vaso não ficou do gosto do oleiro, o vaso não ficou do jeito que o oleiro queria, e Jeremias viu que aquele oleiro, Mário, com o mesmo barro, ele quebra aquele vaso, e com o mesmo barro, ele faz um vaso novo. E Deus fala com Jeremias: Jeremias, se esse oleiro fez isso com esse vaso, não posso eu fazer isso com o meu povo, como quando ele se arrepende dos seus maus caminhos e se volta para mim? É o que está escrito em 2 Crônicas 7, verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então esse é o chamado da fé cristã, um chamado ao arrependimento. Jesus Cristo disse, e João Batista disse, que sem arrependimento não há remissão de pecados. Para que o pecado seja remido, apagado, é necessário que haja arrependimento. É necessário que haja mudança de pensamento pela pregação do Evangelho. E o livro de Hebreus diz que para que haja remissão de pecados é necessário que haja derramamento de sangue. Então, por isso que o chamado à fé cristã é sempre um chamado ao arrependimento e à fé. Que nós precisamos abandonar as nossas transgressões e nós precisamos receber o único sacrifício que nos torna aceitáveis diante de Deus. Qual é, Mário? O sacrifício vicário substitutivo de Cristo na cruz do Calvário. Por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus começa as bem-aventuranças mostrando isso, essa necessidade que nós temos de nos humilharmos sobre a potente mão do Senhor, essa necessidade que nós temos de nos esvaziarmos, de sermos pobres de espírito, de sermos auto-esvaziados da nossa soberba, da nossa presunção, do engano do nosso coração, de ser autossuficiente sem Deus. Esse é o coração da primeira bem-aventurança. Felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, a pobreza de espírito é essa condição de dependência de Deus. O pobre em espírito é aquele que aprendeu que Jesus Cristo, ele não é aquele que melhora a nossa vida. Jesus Cristo é a própria vida. De tal maneira que ele disse: sem mim nada podeis fazer. A Bíblia faz comparações, meu irmão Hélio, da nossa união com Cristo, mostrando que é uma união inseparável, que não pode ser rompida. A Bíblia fala que Cristo é o fundamento e nós somos o edifício. A Bíblia fala, muito obrigado, Sr. Léo,
que Cristo é o noivo e nós somos a noiva. A Bíblia fala que Cristo é o cabeça e nós somos o seu corpo. A Bíblia fala que Cristo é a videira verdadeira e nós somos os seus ramos. Então, a palavra de Deus vai nos mostrar que o chamado à fé cristã não é um chamado a uma reforma na nossa vida, mas a encontrarmos a vida na pessoa de Jesus Cristo. E essa é a pobreza de espírito, é quando você entende a sua total dependência de Deus, quando você compreende de forma prática, no seu viver diário, que você sem Deus não é nada, mas Deus sem você continuará sendo todo-poderoso, autossuficiente em si mesmo, onipotente, onipresente e onisciente. Então, se nós morrermos hoje, irmãos, Deus continuará no trono, Deus continuará reinando, Deus continuará no seu alto e sublime trono, mas nós precisamos urgentemente da presença de Deus. A nossa maior necessidade é estarmos sendo guiados pela potente mão de Deus. Por isso que felizes são os pobres de espírito, felizes são aqueles que humilham a si mesmos, felizes são aqueles que reconhecem a sua dependência de Cristo. A pobreza que a Bíblia fala aqui é a pobreza de Lázaro, na parábola do rico e do Lázaro. E a Bíblia diz que Lázaro, ele necessitava de outro para suprir todas as suas necessidades. Às vezes a pessoa interpreta essa parábola como se fosse uma questão social, mas não é. Jesus está falando de uma realidade espiritual, que Lázaro era dependente de Cristo para tudo. O nome Lázaro significa Deus é a minha ajuda, Deus vai na minha frente, eu não faço nada sem a direção de Deus. Como diz, amado Mário, Provérbios 3:5, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e o Senhor endireitará as suas veredas. Então é esse reconhecimento que nós temos de que nós não podemos dar um passo sem a presença de Deus, que cada passo que nós damos trarão consequências, e consequências que podem ser eternas. Por isso a Bíblia diz em Provérbios 19:2, não é bom agir sem refletir, e o que se apressa com seus pés erra o caminho. O cristão é aquele que sabe que ele está diante de uma realidade espiritual muito forte. O cristão é aquele que sabe que há um mundo a se combater. Não ameis o mundo, nem nada que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O cristão é aquele que sabe que há um ser altamente poderoso, inteligente, que o próprio Paulo disse, não ignoremos os seus desígnios. Quem é? Satanás. A Bíblia diz que nós temos outro inimigo poderosíssimo, que não está fora de nós, está dentro de nós, o nosso coração enganoso e desesperadamente corrupto. Então, diante dessas realidades, o cristão é aquele que deve orar e pedir a direção de Deus para tudo, como uma criança de colo depende do seu pai. O cristão é aquele que compreendeu os perigos da jornada, é aquele que compreendeu o perigo de se afastar de Deus. O cristão é aquele que compreendeu o perigo de dar um passo sem a direção de Deus, o perigo de tomar uma decisão sem ter certeza. E a Bíblia diz que tudo que não provém da fé é pecado. E quando nós pecamos, nós estamos adentrando a um caminho de morte, a caminho que ao homem parece ser direito, mas no final são caminhos de morte. A Bíblia diz em Atos capítulo 1 que Judas, precipitando-se, enforcou-se. Judas não mediu as consequências dos seus atos.
Judas foi vivendo a sua vida ao seu bel prazer, sem medir as consequências, sem ter essa pobreza de espírito. E isso terminou numa perdição eterna. Então aqui Jesus diz: bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes são aqueles que achegam-se a Deus, como aquele publicano. Meu Deus, tem misericórdia de mim, meu Deus. Eu sou um pecador. Me ajude, meu Deus, nas minhas fraquezas. Meu Deus, me ajude a vencer esse pecado. Meu Deus, me ajude a vencer a soberba do meu coração. Meu Deus, me ajude, meu Deus, a não compensar os meus pecados com obras aparentes de caridade, mas a tratá-los como ele deve ser tratado, com arrependimento e fé. Nós vemos que uma das maiores formas de encobrir transgressões é o ativismo religioso. Então, muitas vezes a pessoa comete um pecado e ao invés de arrepender-se desse pecado, confessar esse pecado, deixar esse pecado, a pessoa começa a envolver-se em atividades religiosas, seja pregar, seja cantar, seja fazer alguma coisa na igreja. E Davi compreendeu que Deus não se contenta com a aparência e não aceita sacrifícios que procedem de um coração não arrependido. Por isso Davi disse que os sacrifícios agradáveis a Deus é um coração compungido e contrito na presença de Deus. Então, o pobre em espírito, irmão, é aquele que reconhece a sua total dependência do Espírito Santo para tudo. Nós precisamos do Espírito Santo para tudo, da direção de Deus para tudo. Nós não podemos dar um passo, irmãos, sem ter a convicção de que estamos no lugar que Deus quer que nós estejamos. Felizes são os que choram, porque eles serão consolados. Perceba, irmãos, que o mundo caminha na contramão de Deus. O mundo diz que feliz é aquele que sorri, feliz é aquele que se banqueteia, feliz é aquele que alimenta a sua alma com os prazeres da carne, é aquele que conquista, é aquele que vence na força do braço. Jesus vai dizer que felizes são os que choram, felizes são os que são convencidos do pecado, da justiça e do juízo, e recebem, irmão Adams, uma tristeza interna e interior, uma tristeza profunda, que é a tristeza segundo Deus, que gera arrependimento para a salvação. É a tristeza do salmista Davi, no Salmo 51, quando ele foi confrontado pelo profeta Natã do seu adultério, do seu homicídio. Davi disse: pequei contra o Senhor. E Davi confessa o seu pecado e escreve o Salmo 51 e se arrepende de forma sincera. Esse é o choro bem-aventurado, é o choro de quem está arrependido dos seus pecados, porque eles serão consolados. Ao passo, irmãos, que nós sempre temos o consolo quando o nosso arrependimento é sincero, quando nós confessamos os nossos pecados, completamente arrependido deles. A Bíblia diz: o que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então, nós vemos que é uma loucura, irmãos, uma loucura tentarmos justificar os nossos pecados. Nós vemos isso entre Pedro e Judas. Judas tentou justificar o seu pecado. Quando Judas percebeu a loucura que ele fez, ele pegou as 30 moedas de prata e tentou devolver aos sacerdotes, aos religiosos. Ele tentou resolver aquilo com obras, mas Pedro não. A Bíblia diz que Pedro, caindo em si, chorou amargamente. E ele foi restaurado pela graça de Deus. Então, o nosso consolo é que Deus nos perdoa quando estamos de fato arrependidos. Não há maior consolo do que esse, irmãos.
do que o consolo que aquele paralítico recebeu, quando seus 4 amigos descem ele pelo telhado daquela casa, e Jesus vê a condição dele, olha para aquele homem e diz: perdoados estão os teus pecados. Esse é o maior consolo que podemos ter, porque se os nossos pecados foram perdoados, nós recebemos o Espírito Santo e o nosso nome está escrito no livro da vida. E se o nosso viver é Cristo, o morrer será lucro. Mas se o nosso viver não for Cristo, nosso morrer será um prejuízo e prejuízo eterno. Por isso que nós precisamos desse presente de Deus, que é a convicção dos nossos pecados. Nós precisamos ser sensíveis ao pecado. O cristão não lida com o pecado de qualquer forma. O cristão vê o pecado como aquele que é a causa de todas as nossas queixas. Não é o que está em Lamentações de Jeremias 3,39, de que se queixa, pois, o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Felizes os humildes e mansos, porque eles herdarão a terra. Então nós vemos que aqueles que são mansos, aqueles que são humildes, aqueles que são agraciados por Deus, aqueles que foram compelidos ao verdadeiro arrependimento e à fé, eles recebem o Espírito Santo, que é a paz dentro de nós. Então o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, e o fruto do Espírito nos dá mansidão. Então um homem manso é aquele que não está em busca dos seus direitos, mas é aquele que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. O homem manso é aquele que tem a capacidade de ser humilhado, como Jesus, que era manso e humilde de coração, e foi humilhado da forma mais horrível na cruz do Calvário, sendo torturado, sendo humilhado, sendo escarnecido, cuspido, zombado, por amor aos nossos pecados, por amor à nossa salvação, a favor dos nossos pecados. A Bíblia diz que ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. A Bíblia diz que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então, felizes são os que recebem um novo coração, que agora recebe novas afeições, afeições por justiça. E justiça é tudo que eu e você, irmãos, precisamos para entrar no céu. A Bíblia diz que, Pedro diz que o novo céu e a nova terra é o lugar, seu Hélio, onde habita a justiça. A Bíblia diz que Deus é um Deus de justiça. A Bíblia diz que Deus é justo, que Deus não toma o inocente por culpado. Então, uma pessoa que morre em seus pecados, Deus não vai ele não tem um culpado por inocente, perdão. Uma pessoa que morre nos seus pecados, ela não terá uma nova chance de reconciliação com Deus. A Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. E se a pessoa não estiver plena da justiça de Deus, ela não vai entrar no céu onde não tem pecado. Então, por isso que a justiça é tudo que nós precisamos para adentrarmos os portões celestes. E como isso ocorre? A Bíblia diz que Deus é justo. Ele é justo. Ele vai punir cada pecado, irmãos, cometido na história da humanidade. Nenhum pecado irá passar impune diante do tribunal de Deus. Nós vivemos numa sociedade que aparentemente a impunidade reina. Até nas nossas próprias vidas. Muitas vezes nós pecamos e Deus não nos mata logo. E nós pensamos
que Deus não está vendo, mas a Bíblia diz que é um dia de prestação de contas, onde nós vamos dar contas de tudo aquilo que fizemos, falamos ou pensamos. E esse Deus que é santo e justo não irá inocentar o culpado. Mas a Bíblia diz, irmão Anderval, que o Deus que é justo, Ele é justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Esse é o grande milagre da Bíblia. É Deus pegar pecadores injustos, recriá-los e transformá-los em justos pelo poder do Espírito Santo. O novo nascimento é o grande milagre que nós precisamos. A Bíblia diz: se alguém, pois, está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, como nós somos justificados? Quando nós cremos no perfeito sacrifício de Cristo pelos nossos pecados. Quando é que nós somos feitos justiça de Deus? Como eu disse, Apocalipse 21, 27 diz que nada contaminado vai entrar na cidade santa. Irmão, se você pegar um homem não regenerado e colocar ele no céu, o céu para ele vai ser o inferno. Por isso que Zeca Pagodinho foi sincero. O que foi que Zeca Pagodinho disse? Que ele preferia o inferno, porque no céu só tinha santidade, não tinha bebida, não tinha cerveja, não tinha samba, e ele preferia ir para o inferno depois da morte. E ele pelo menos foi sincero. Porque, irmãos, a santidade de Deus para um homem não regenerado é um fardo absurdo. A Bíblia diz que o homem, ele ama os seus pecados. O julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas, meu Pai, do que a luz, porque suas obras eram más. Então o homem, ele ama as obras que Deus odeia, e odeia as obras que Deus ama. Por isso que se você pegar um ímpio e colocar ele no céu, ele vai, a intenção do coração dele vai ser destruir o céu. Foi o que fizeram quando o próprio Rei do céu, o Verbo de Deus, veio ao mundo. O que fizeram com ele? E por que mataram Jesus? Porque Jesus disse: arrependam-se, arrependam-se. Você não vai entrar no céu na prática do pecado. Arrependam-se, arrependam-se. E o que os homens fizeram com Jesus? Mataram Jesus. Por quê? Porque Jesus era a luz. E quando a luz chegou, as trevas dos corações foram expostas. E os homens não quiseram abandonar as trevas. Então, Paulinho, para que o homem entre no céu, ele necessita receber uma nova natureza. Ele necessita receber justiça. Para que Deus olhe para mim e para você, seu Leão, daqui a 100 anos, ou 10 anos, ou 5 anos, ou 2 anos, quando fecharmos os olhos nessa terra, para que Deus olhe para mim e para você e diga: vinde benditos do meu Pai, entrem na alegria do teu Senhor. Nós precisamos estar no estado de perfeita justiça, para entrarmos num lugar onde não há choro, não há pecado, não há impureza, não há maldade, não há nada de ruim que você vê nessa sociedade. Um lugar que a santidade de Deus vai reinar por todo sempre, e Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Mas como nós entramos nesse lugar? A Bíblia diz em 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, quem foi? Jesus. Ele nasceu da Virgem de forma milagrosa, porque ele não nasceu de uma forma natural, ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo. E ele nasceu de uma forma impossível, porque ele veio fazer uma obra impossível, nos levar para a bem-aventurança eterna. Quando perguntaram a Jesus, se é assim, Jesus, quando Jesus disse que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um homem rico entrar no reino dos céus, aí os discípulos perguntaram, seu Basto, se é assim,
quem poderá, pois, salvar-se? Jesus respondeu, Ederval, aos homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus nada é impossível. E nossa salvação impossível se torna possível, porque aquele que não conheceu o pecado, viveu 33 anos, irmãos, nesse mundo ímpio, sem cometer um pecado. Jesus Cristo jamais pecou, Mário. E a Bíblia diz, em tudo foi tentado e venceu todas as tentações. Viveu de forma perfeita, cumpriu toda a justiça de Deus, obedeceu toda a lei de Deus. E aos 33 anos, ele foi feito pecado, lá na cruz. Ele foi feito pecado. A Bíblia diz em Provérbios 14 que o pecado é a vergonha das nações. O pecado é o opróbrio, o pecado é a maldição dada pelo próprio Deus. Mas Cristo se fez maldição por nós. Cristo recebeu no seu corpo a punição dos nossos pecados. Por isso que o chamado da fé cristã é sempre um chamado ao arrependimento. Porque quando nós recebemos o Evangelho e vivemos uma vida de pecados, é como se estivéssemos cuspindo na cruz de Cristo. É como se estivéssemos dizendo que essa cruz sangrenta foi em vão, que Ele morreu na cruz para nos consolar numa vida de pecados. Paulo fala em Romanos 6:1, depois que ele fala que onde abunda o pecado, superabunda a graça, ele combate o antinomianismo, aqueles que dizem que debaixo da graça podem viver sem lei. Viveremos, pois, no pecado para que a graça de Deus aumente, Mário? Então, por que Cristo morreu? Nós vamos viver no pecado? Não! Ele morreu para que nós não vivamos mais para nós mesmos, mas para Ele, que por amor a nós morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Então, Ele foi feito pecado. Jesus foi feito pecado por nós. Deus pega todos os nossos pecados e imputa sobre Jesus. E quando Deus olha para Jesus, Ele vê todos os seus pecados sendo condenados lá na cruz. Ele vê tudo aquilo que eu e você fizemos, que desonra a Deus. Ele olha para Jesus e a Bíblia diz, foi do agrado do Senhor morrer. Ele morre Jesus na cruz. E Jesus, como um cordeiro mudo, clama, como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sofrendo na cruz, meu Pai, ele clama, Deus meu, por que o Senhor me desamparou? E a resposta é, porque eu estou, meu filho, punindo no seu corpo os pecados do meu povo. Por isso, quando João Batista viu, irmão Mário, Jesus, ele disse, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Perceba que João Batista, meu irmão Adams, não conjuga o verbo no passado nem no futuro. Ele conjuga o verbo no presente. Ele tira, minha amada mãe, os pecados do mundo. Ele tira hoje os seus pecados. Hoje, ele apaga as suas transgressões. A escrita de dívida que era contra nós, ele lança na cruz. E ele foi feito pecado por nós. Para quê? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É assim que nós entramos no céu. Em Cristo somos feitos justiça de Deus. Então, em Cristo, meu irmão Calmon, toda a justiça que você precisa para entrar no céu, Deus lhe dá. Em Cristo, todo o mérito que você precisa para entrar no céu, lhe é conferido pela graça de Deus. Quando você achega-se a Deus em contrição de espírito, arrependimento e fé, seus pecados são cancelados e você recebe a perfeita justiça do Cordeiro. Por isso que Paulo diz, se alguém, pois, está em Cristo, a expressão em Cristo é, você está dentro de Cristo, Cristo está dentro de você, agora você está unido a Cristo, numa união inseparável, inquebrável. Ele diz, você é uma nova criatura.
as coisas velhas da sua vida se passaram, tudo foi feito novo. E você foi feito justiça de Deus. Você agora recebeu a justiça de Cristo, que dá a você um novo coração e dá a você novas afeições. Por isso que a vida eterna começa na terra. Como é que a vida eterna começa na terra, meu irmão Quinho? Através da santificação. A santidade é o lado visível da salvação. A santificação é o meio pelo qual, sem o qual ninguém verá ao Senhor. Então Jesus Cristo disse em Mateus 5,6, irmãos, que felizes, seu Bastos, são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Quem foi feito justiça de Deus, se alimenta da justiça de Deus, que é o pão de Deus, que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus Cristo, o pão da vida. Quem aqui se alimenta de pão e depois não come mais nada? Não. O pão é o quê? Diário, né? Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Por isso que quem foi feito justiça de Deus se alimenta da justiça de Deus. Quem não se alimenta da justiça de Deus não foi feito justiça de Deus, portanto, ainda está em seus pecados. Então, quem foi feito justiça de Deus? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Está falando ali dessa transação da justificação pela fé, que nos dá um novo coração e nos faz uma nova criatura. Quando nós somos feitos nova criatura, nós agora praticamos o que está escrito em Colossenses 3:1. Se, pois, já ressuscitamos juntamente com Cristo, pensai nas coisas que são do alto. No céu tem avareza? No céu tem prostituição? No céu tem adultério? No céu tem fornicação? No céu tem idolatria? Então, um novo coração, ele aspira, meu irmão Ederval, pelas coisas do alto. A salvação não é perfeição, mas é sede de Cristo. O coração regenerado, ele diz: eu não sou perfeito, estou muito aquém da perfeição, mas eu vou morrer tentando ser. Eu vou cair, mas eu vou morrer lutando. Não vou me entregar aos meus pecados. E sabe que a Bíblia diz que é isso, meus amados irmãos? Entregar-se aos seus pecados. A Bíblia diz que é você crucificar de novo o Filho de Deus. É você dizer: Cristo, você morreu em vão. É você cuspir na cara de Cristo. É você pegar aquela cruz e começar a fazer isso, ó. Você chegar lá no corpo de Jesus e dizer: Cristo, você morreu em vão. Eu vou viver agora deliberadamente em pecados. E você começar a pisar o sangue da nova aliança. Mas o escritor aos Hebreus, irmãos, diz assim: se com o testemunho de duas pessoas era apedrejado pela lei de Moisés, aquele que quebrava a lei de Moisés, imagine o que vai acontecer com aquele, meu irmão Mário, que ultrajou o Espírito da graça, calcou aos pés o Filho de Deus, que desprezou o Filho de Deus. A menor expressão, a expressão que o escritor aos Hebreus consegue dizer é assim, ó: horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Então, a regeneração, irmãos, não é um consolo para uma vida de pecados. Nós cremos aqui na igreja nas doutrinas da graça. Não é você que escolhe a Deus, Deus escolhe você. Cremos na depravação total, somos completamente inaptos para receber o chamado de Deus, sim, mas também nós cremos na responsabilidade humana, que Paulo disse: o que o homem plantar, ele vai colher. Nós também cremos que o homem faz escolhas, não escolhas concernentes à sua salvação,
pois a salvação pertence a Deus, mas concernentes à sua santificação. Então, Charles Spurgeon, que foi um dos homens que mais trouxe as doutrinas da graça, ele combateu uma doutrina chamada hipercalvinismo, que é você atribuir a Deus, a soberania de Deus, todas as coisas, como se nós não tivéssemos responsabilidade diante de Deus. E nós vemos que eles serão fartos. Quando você se alimenta de Cristo, irmão, você é farto. E aqui está a chave para o seu coração estar trancado para a tentação e para Satanás. A satisfação em Cristo. Porque ninguém comprava João Batista, meu irmão Derval? Porque João Batista era satisfeito. Por que Herodes não conseguiu comprar ele? Porque ele era satisfeito. Porque ninguém comprou Jesus? Ele era satisfeito. Então, um coração satisfeito em Deus está de portas fechadas para Satanás. Nós devemos nos satisfazer na presença de Deus, nos satisfazer dos meios de graça. Eles serão fartos, serão completos. É como esse copo, irmãos. Quando você está cheio, não dá mais para encher de nada. A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito Santo. Quando você está farto com Cristo, todas as coisas perdem o seu devido valor. E você vê Cristo como uma pérola de grande valor. Você vê Cristo, como Paulo disse, tudo se torna esterco, comparado com a sublimidade, meu irmão Hélio, da revelação de Cristo. Olha o que Paulo disse. Se tem um homem que teve experiência com Deus, foi Paulo. E ele disse: tudo é esterco, comparado com a sublimidade da revelação de Cristo Jesus. Tudo perde o seu valor, porque Cristo é o tesouro mais precioso da nossa alma. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, Jesus vai mostrar aqui, irmãos, no verso 7, a evidência que nós fomos salvos. Qual é, seu Baixo? Nosso relacionamento com o próximo. 1 João 4,20 diz assim, ó: você diz que ama a Deus, que não vê, mas não ama o seu irmão que você vê, então esse seu amor a Deus é mentiroso. Porque toda a lei, Gálatas 5,14, se resume em um só mandamento, Mário: ama o teu próximo como a ti mesmo. Porque quando você ama a Deus sobre todas as coisas, o seu próximo será alvo do seu amor também. Então nós vemos que os misericordiosos, a palavra misericórdia vem de duas palavras em latim, miseratio e cordis, que significa compaixão de coração, um coração compadecido. Significa você se condoer, é aquele que sente a dor do próximo, é aquele que se coloca no lugar do outro e intercede pelo outro e sente a dor do outro como se fosse na sua própria pele. É como nós vimos, eu dei o exemplo semana passada do pastor do Titanic, que eu falei que é o exemplo mais bonito do Titanic. O mundo coloca aquele filme, aquele romance, aquilo tudo é lixo, é diabo, é cocô. A história mais bonita do Titanic foi um pastor que estava com um colete salva-vidas e viu um jovem morrendo nos seus pecados, desesperado, e disse: se você morrer nessa condição que você se encontra, você está indo para um lugar terrível. E ele tirou aqueles coletes salva-vidas e vestiu aquele jovem, e esse pastor morreu e foi para o céu, e o jovem foi convertido a Cristo e depois contou o testemunho desse pastor. Então isso é misericórdia. Não é só você sentir. A palavra misericórdia é compaixão de parceria com ação. Jesus conta uma parábola. Chega um religioso, um perito da lei, e pergunta:
Qual é o maior de todos os mandamentos? Jesus responde, Mário, o maior de todos os mandamentos é amar a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento, e amar ao próximo como a ti mesmo. Mas aí o religioso pergunta, quem é o meu próximo? Por que ele perguntou isso, irmãos? Porque os judeus tinham uma série de inimigos. Os judeus, por exemplo, não se davam com os samaritanos. Aí Jesus conta uma parábola para mostrar quem é o próximo. Ele diz, descia um homem de Jerusalém para Jericó, um judeu. E esse homem foi assaltado, espancado e foi largado de mão no chão. E aí passou por esse homem um levita. Levita é aquele que é da tribo de Levi, separado para os ofícios sagrados do templo. O levita passa, seu Bastos, e não faz nada. Passou um sacerdote, aquele que é responsável de fazer a mediação entre o povo e Deus, aquele que fazia expiação dos pecados do povo através do sacrifício de animais. E o sacerdote passa, Mário, e não faz nada. Aí Jesus conta, passou um samaritano. E esse samaritano, quando viu esse judeu nessa condição, ele se compadeceu. Passou óleo nas suas feridas. Cuidou dele. Carregou ele. Levou ele para uma hospedaria. Pagou todo o preço para ele ser cuidado e restaurado nessa hospedaria, até que ele fosse plenamente curado. Aí Jesus olha para esse religioso e diz, vai você e faz o mesmo. Isso é misericórdia. 1 João 3,18 a Bíblia diz, não amemos só de língua, mas de fato e de verdade. O nosso amor, seu Baixo, não pode ser fingido, deve ser um amor verdadeiro. Porque Jesus nos amou com um amor verdadeiro. A Bíblia diz que quando Jesus amou os seus, ele amou-os até o fim. Nisto conhecereis que são meus discípulos. Quando o que, Wesley? Quando pregarem? Quando orarem? João 15 diz o que? João 15, 13. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, quando tiverdes amor uns pelos outros. Essa é a evidência da regeneração. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. Felizes os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O coração limpo, irmãos, é um coração não dividido. É um coração que dá prioridade a Deus. Salmo 86, 11 diz assim, meu Deus, me dá um coração que esteja disposto a temer só o teu nome. É um coração que foi purificado dos ídolos. É um coração que tem Cristo em primeiro lugar. É um coração que pratica Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nós vemos que os limpos de coração verão a Deus. Essa é a grande promessa da fé cristã, irmãos. Que um dia, se nós formos fiéis a Cristo aqui na terra, nós nos encontraremos com Cristo no céu. E nós veremos a Cristo face a face. Assim como Cristo nos conhece, nós o conheceremos. E quem vai ver a Cristo? Os limpos de coração. Eles verão a Deus. Então, como está o nosso coração hoje? Como está o nosso coração hoje? Nosso coração está com amargura. Nosso coração está com rancor, com ressentimento. Peça ao Espírito Santo, Jesus, limpe o meu coração. A Bíblia diz assim, irai-vos e não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Um coração sujo, irmãos, é uma porta aberta para Satanás. Paulo diz, não deis lugar ao diabo. Peça a Deus que limpe o seu coração. Eles verão a Deus. Não guarde mágoa, não guarde ressentimento. Ore a Deus. Ore a Deus. Passe a tempo a sós com Deus em oração. Dobre seu joelho e diga, oh meu Deus,
eu não me levanto daqui enquanto o Senhor não purificar o meu coração. Eu não me levanto daqui enquanto o Senhor não me transformar. Porque nesse estado eu não posso ficar. Foi por isso que Jacó, aquela figura, né, lutou com Deus, lutou com o anjo. Porque oração, irmãos, não é uma brincadeira. Oração não é uma palhaçada. Que eu vi esses dias um pastor que todo mundo acha que é do verdadeiro evangelho, que tem um canal chamado Defesa do Evangelho, dizendo para todo mundo quantas horas ele ora. Irmãos, isso é palhaçada. Isso é brincar de se aparecer. Você dizer que ora 2, 3, 4 horas, oração é um relacionamento com Deus. Oração é Deus transformando o nosso caráter. Oração é Deus purificando o nosso ser, não importando se eu fiquei 10 minutos ou 10 horas, para depois contar para os irmãos da igreja quanto tempo eu passo de oração. Quem fazia isso eram os fariseus. Isso é palhaçada, irmão. Isso é palhaçada. Às vezes eu fico até triste, porque pessoas que às vezes estudam tanto a Bíblia, cometem essas loucuras, ficar contando quanto tempo passa em oração. Oração é você derramar o seu coração na presença de Deus e não sair de lá, não até você falar com Deus, mas até Deus falar com você e transformar você, mudar o seu ser interior e te fazer uma pessoa mais parecida com Jesus Cristo. Isso é oração. Oração não é pedir a Deus que transforme as nossas circunstâncias. É rogar a Deus que transforme o nosso caráter em meio às circunstâncias. Porque às vezes, irmão Adams, nós oramos, a circunstância continua a mesma, mas nós mudamos completamente na circunstância. Você pode passar pela mesma situação, murmurando, sem paz, sem Cristo e sem Deus. Aí você dobra o joelho, ou senta, na forma que você quiser orar, e de forma sincera, derrama o seu coração na presença de Deus. E a situação continua a mesma, mas você se levanta, cheio de paz, cheio de alegria, cheio de gozo na presença de Deus. E as pessoas perguntam, o que aconteceu com você? O problema passou? Não, o meu coração mudou. Deus purificou o meu coração pelo poder da oração. E você passou quanto tempo em oração? Foi tão prazeroso que eu nem sei quanto tempo foi e nem quero saber. Qual foi uma das orações mais respondidas da Bíblia, mais rápida, irmãos? A oração de Pedro. Pedro passou quanto tempo orando? Pedro botou um relógio, Calmon, e ficou, estou orando, já tem meia hora, já vou poder contar para o irmão Calmon que eu sou um homem de oração. Já tem 40 minutos, já vou poder contar para Quinho que essa madrugada eu passei 40 minutos orando. Já tem 1 hora, já vou chegar na igreja e dizer que eu consegui passar 1 hora orando. Não, a oração mais sábia da Bíblia, Spurgeon, que tem um devocionalzinho com essa oração, a mais sábia oração é a oração de Pedro, de um coração sincero. Salva-me, Senhor. Isso não é um jogo de palavras não, irmãos. É quando você sente que a tentação está naufragando você, você está sucumbindo, sua fé está indo embora, e você olha para Jesus e diz, Senhor, salva-me, me levanta dos meus pecados, me levanta, Senhor, salva-me, Senhor, transforma o meu ser interior, não me deixa ficar como uma criança, andando em círculos, passando pelos mesmos problemas, mas me faz crescer a estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus. Me faz crescer na graça, Senhor, crescer no conhecimento, me faz aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Porque, irmãos, se não tivermos o hábito de passar tempo a sós com Deus em sua presença, o avalanche da apostasia pode nos pegar. Então, nós precisamos orar a Deus, passar tempo a sós com Deus, passe tempo a sós com Deus, ore a Deus, peça a Deus, tem um pecado que você não está conseguindo vencer,
Ore a Deus. Peça de todo o coração: meu Deus, eu estou caindo neste pecado, Senhor. Mas eu suplico, me dá graça, Senhor. Eu sou fraco, me ajude. E Jesus vai te ajudar. Vai te levantar e vai te conceder graça. Então, eu peço até perdão, irmãos, por ter falado isso, mas é muito feio ver pessoas fazendo isso. A religiosidade é algo que traz nojo para Deus. A pessoa fica contando quanto tempo ora, quanto tempo faz isso ou aquilo. Isso é nojento. Isso é algo que traz repugnância para Deus. Isso é hipocrisia. E a Bíblia diz: felizes os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, os pacificadores, irmãos, são os que promovem a paz com Deus. E eles serão chamados filhos de Deus. Então, se você é um pacificador, se você está em paz com Deus, e você promove essa paz com Deus, através da pregação do Evangelho, através de evitar contendas, de evitar conflitos, através de ser uma pessoa que não exige os seus direitos. Se você for um pacificador, você será chamado filho de Deus. Aqueles que detêm a paz e promovem a paz são os filhos de Deus, porque eles recebem o Espírito Santo, que traz ao nosso coração a presença, seu Pastor, do príncipe da paz, que é Jesus. Então nós vemos: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então aqui Jesus vai mostrar, irmãos, que a natureza da perseguição é a regeneração. Aquele que é perseguido é porque foi regenerado. A perseguição é porque você foi feito justiça de Deus. Se você foi feito justiça de Deus, você anda na justiça de Deus, que é a palavra de Deus, a comunhão com Deus e com o Espírito Santo. E isso faz de você um peregrino e forasteiro. Se você é um peregrino, você não é deste mundo. Então o mundo persegue os regenerados. Aquele que não é regenerado, o mundo não persegue. João 7,7, Jesus disse aos seus irmãos de sangue: olha, o mundo não pode perseguir a vocês. Por quê? Porque vocês são do mundo. Mas o mundo odeia Cristo e aqueles em quem Cristo mora, aqueles em quem Cristo habita. Então nós vemos o verso 13: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Então Jesus Cristo começa, irmãos, agora dizendo a função do crente, Adams, do mundo. Qual é a nossa função neste mundo? Ser sal da terra. E perceba o que Jesus Cristo diz: vós sois o sal da terra. Não, ele não disse que nós faremos nada. Ele disse que nós somos o sal da terra. Aqui nós vemos a essência da vida cristã. Nós vemos que a vida cristã não é fazer ou não fazer, é ser uma nova criatura. Fazer coisas para Deus sem ser de Deus só faz suscitar a ira de Deus. Em Levítico capítulo 10, nós vemos o episódio de Nadab e Abiú. Em Levítico 9, Moisés e Arão apresentam o sacrifício diante de Deus. E a Bíblia diz que eles levam o cordeiro, eles preparam aquele sacrifício como Deus ordena, e desce fogo do céu e consome o holocausto. E todo o povo, meu irmão Wesley, adora a Deus.
Mas a Bíblia diz que Nadab e Abiú, vendo esse sacrifício que o povo passou a adorar a Deus, Nadab e Abiú tentaram fazer o mesmo sacrifício, mas eles não levaram o cordeiro. Eles puseram fogo estranho, sem que o Senhor mandasse. E o que aconteceu, Mário? O fogo de Deus, ao invés de consumir o sacrifício, matou Nadab e Abiú. Nós vemos isso em Ananias e Safira. Barnabé, que era de Deus, apresentou uma oferta para Deus, e Deus aceitou, e toda a igreja aceitou. Ananias e Safira, vendo isso, também vieram trazer uma oferta, mas eles disseram que era tudo e não era. O que foi que aconteceu, Wesley? Deus os matou na frente da igreja. Por quê, irmãos? Porque Deus não se agrada com hipocrisia. Deus não se agrada com máscaras. Deus não se agrada com fingimento. Deus quer um coração sincero. Por isso que Jesus disse: vós sois o sal da terra. Esse é o melhor método de evangelismo, irmãos. O melhor método de evangelismo não é comprar folhetos, não é sair pregando nas ruas e nas praças. O melhor método de evangelismo é você ser um verdadeiro cristão. Você quer evangelizar as pessoas próximas a você? Seja um cristão verdadeiro. Paulo disse: o que é ser cheio do Espírito Santo? Começa pelos casados. Maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja. Esposas, submetam-se aos seus maridos. Depois ele parte para os filhos. Filhos, vocês querem ser cheios do Espírito Santo? Honrem seus pais. Depois ele passa para os pais. Pais, vocês são cheios do Espírito Santo. Criam seus filhos na admoestação do Senhor. E não provoquem a ira dos seus filhos, no sentido de colocar um fardo pesado nos seus filhos. Paulo vai dizer: se é cheio do Espírito Santo, no seu trabalho. Não trabalhe para o seu patrão vendo ele como um inimigo, mas trabalhe para o seu patrão como se fosse para o próprio Cristo, servindo de coração ao Senhor. O patrão é cheio do Espírito Santo, trate o funcionário com equidade. Então nós vemos que Deus nos chama para sermos sal. E o sal, ele tem duas características peculiares. O sal, ele era usado na preservação dos alimentos, porque na época de Jesus não existia a geladeira, não existia o freezer, não existia esses eletrodomésticos que nós vemos hoje. Então o sal, ele era utilizado para conservar os alimentos. Então a carne, por exemplo, para que a carne não apodrecesse, você colocava sal para que ela conservasse. Então Jesus com isso quer dizer a condição que o mundo se encontra. O mundo está, meu irmão Wesley, num estado de putrefação. O mundo está se degenerando cada vez mais. Lá em Gênesis 6 nós vemos, após a queda, Gênesis 6, 7, 8, o dilúvio. Deus se entristecendo com o homem que se corrompeu desde a sua mocidade, desde a sua concepção, e Deus destrói toda a humanidade, restando Noé e a sua família. Depois nós vemos isso em Sodoma e Gomorra, como Deus ele destrói com fogo aquela cidade. E nós vemos como o homem vem se degenerando, como o mundo está se degenerando. E ele disse: vós sois o sal da terra. A igreja preserva, irmãos, a verdade e a fé na terra. Por isso que Jesus coloca a igreja no mundo, para preservar duas coisas: a verdade e a fé. Por isso Paulo disse que a fé é dos eleitos de Deus. Paulo fala com Timóteo que ele estava dando aquelas instruções a Timóteo, para que ele soubesse como se comportar na casa do Deus vivo, que é a coluna e o baluarte da verdade. Então, o que é a igreja? A coluna e o baluarte da verdade na terra.
Então, quando Jesus disse, vocês são sal, vocês preservam a verdade na terra. Vocês preservam a fé na terra. E a outra função do sal, irmãos, é dar sabor. E a vida do homem sem Cristo é sem sabor algum. A Bíblia diz em Jeremias 2,13 que o povo de Deus havia feito 2 males, 2 crimes: abandonado o Senhor e feito para si cisternas rotas, que não retêm águas. Ou seja, sem Cristo, nós podemos cavar cisterna, mas não vai saciar a nossa sede, porque o pecado, ele jamais satisfaz o vazio do coração humano. Sem Cristo nem existe vida. João 3,36, a Bíblia diz, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Todavia, o que se mantém rebelde contra o Filho, nem verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então nós vemos que Jesus coloca a igreja como sal, para que, através da igreja, as pessoas encontrem a verdadeira vida, que é adentrar a porta do céu, que é a fé em Cristo Jesus. Jesus Cristo disse, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, salvar-se-á e achará pastagens. Então, em seu cotidiano, o cristão salga a terra, através da melhor ferramenta de evangelismo, o testemunho. Essa é a melhor forma de você evangelizar, irmãos. É você mesmo ser um cristão. Nós não evangelizamos empurrando o evangelho goela abaixo das pessoas. Não evangelizamos dando pérola aos porcos, nem coisas santas aos cães. O evangelismo começa quando nós mesmos estamos andando com Cristo. Essa é a melhor forma de evangelizar. Nós sermos, na nossa essência, novas criaturas. O sal é diferente de qualquer outra matéria a qual ele é aplicado. O sal tem características peculiares. Assim é o cristão. O cristão está no mundo, mas ele não é do mundo. Ele pertence ao reino dos céus. E ele está aqui para mostrar cada oportunidade que o cristão vê. É uma oportunidade de mostrar sua identidade, o Filho de Deus. Mas Jesus fala, e se o sal perder o sabor? Se ele se tornar insípido, Mário, de que mais presta? Para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Como nós vimos hoje, para que serve o microfone? Emitir som. Mas se o microfone não emite som, ele serve para quê, Mário? Para nada. A mesma coisa, eu e você fomos criados para a glória de Deus. Mas quando nós não glorificamos a Deus, servimos para quê? Nada. Nós vemos o exemplo disso em Sansão. Sansão foi criado para a glória de Deus. Sansão era um nazireu de Deus. E Deus falou em sonho com os pais de Sansão. O pai dele era Manoá, se não me engano. E Deus falou com ele, com os pais dele, que aquele menino não poderia passar navalha na cabeça, não poderia beber bebida forte, seria um nazireu de Deus. Sansão veio ao mundo como sal, para ser um libertador do povo de Deus, para ser um sal nessa terra. Mas o que aconteceu? Sansão brincou tanto com o pecado, que ele perdeu completamente o seu sabor. Sansão não tinha a consciência de que a força dele vinha de Deus. E o que acontece com Sansão? Ele brinca com o pecado. Ele casa com Dalila. E o que Dalila faz com Sansão? Seduz Sansão. E Sansão pensa que ainda tinha as forças quando Dalila corta o cabelo dele. E a Bíblia diz, não sabia Sansão que o Senhor havia se retirado dele. E Sansão não encontra mais forças. Seu cabelo é rapado. Ele é levado preso, humilhado, pisado pelos homens.
escarnecido. Sabe o que fizeram com Sansão, Wesley? Cegaram os olhos de Sansão, furaram os olhos de Sansão, e ele passou a trabalhar no moinho dos filisteus, escravo dos filisteus, sendo motivo de chacota dos homens ímpios. Aquele que deveria libertar o povo de Deus era a chacota dos filisteus. Mas a Bíblia diz, irmãos, que a semelhança do filho pródigo, quando estava naquele estado terrível, desejando as migalhas que caíam da mesa dos porcos, e ninguém lhe dava nada, Sansão se arrependeu. Sansão começou a se arrepender, o coração dele começou a ser compungido. Sansão começou a invocar a Deus, e a Bíblia diz que o cabelo de Sansão foi voltando a crescer. A comunhão de Deus com Sansão, de Sansão com Deus, começou a ser restaurada através do arrependimento verdadeiro. E a Bíblia diz, em Juízes 16, que Sansão faz a sua última oração no fim da sua vida. Ele estava numa festa que estavam adorando a um falso deus chamado Dagon. Ele disse: ó meu Deus, eu te peço só mais essa vez que o Senhor restaure as minhas forças, meu Deus. E ele pega nas colunas e ele destrói aquele lugar. E a Bíblia diz: Sansão matou mais filisteus na sua morte do que na sua vida. E Hebreus 11 diz que ele fez isso por fé. Da fraqueza ele tirou forças. Ele foi criado para ser sal, perdeu o sabor, mas a Bíblia diz: ponhamos a cara no pó, ainda, quem sabe, ainda haja esperança. Mesmo se nós tenhamos perdido o sabor do cristianismo, irmãos, imitemos o exemplo de Sansão, nos acheguemos a Deus em arrependimento e fé, e Deus irá salgar as nossas vidas e nos fazer sal da terra, nos fazer verdadeiramente pessoas que impactam as outras, não com palavras ou com discursos, às vezes até agressivos, mas com a vida transformada. Tem gente que até ameaça os outros, fica ameaçando os outros. Você vai para o inferno, você vai para isso. Não, pare com isso, irmão. Seja crente. Vamos parar com isso. Vamos a gente mesmo ser crente. A gente quer que nossos entes queridos todos sejam convertidos. E a gente está vivendo como Cristo? O que é que Paulo fala com Timóteo? Toma conta de ti mesmo e da doutrina. Assim será salvo a você e aos seus ouvintes. Então, que nós tenhamos essa consciência. A melhor ferramenta de evangelismo não é chegar em Córrego de Farias, um exemplo, botar uma caixa de som e começar a gritar: arrependam-se, arrependam-se, ainda que o evangelismo seja isso. Contenha também isso. Melhor forma de evangelismo no Córrego de Farias é os cristãos que são de lá viverem como são cristãos, e a gente chegar lá como sal da terra, sendo novas criaturas, para que as pessoas de todos os lugares que nós passemos digam: esses homens estiveram com Jesus. Não era o que falaram, não foi o que falaram de Pedro. Realmente eles estiveram com Jesus. Esses homens iletrados estiveram com Cristo. Então, esse é o melhor meio, irmãos. Eu chego a dizer, é o único meio de evangelismo. É o testemunho, acompanhado das nossas palavras. Porque palavras sem o testemunho, você vai desconstruir com as palavras ou com a vida o que constrói com os lábios. Então não existe evangelismo sem vida cristã. Não existe. É melhor não evangelizar, não fazer nada, do que evangelizar sem ser, na essência,
uma nova criatura. A obra de Deus é esta. Que faremos para fazer as obras de Deus? Jesus responde: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por Deus foi enviado. A obra de Deus, Mário, é crer em Cristo. Não é sair evangelizando e fazendo coisas à torto, à direita. Se isso for pela motivação correta, maravilha. Mas, sem ser um cristão, tudo que fazemos é envergonhar o nome de Deus. Sabe como a igreja cresceu? Através do testemunho dos cristãos. Os cristãos eram lançados, Adames, no Coliseu para serem comidos por leões. E sabe como as conversões em massa ocorreram? Com a forma que os cristãos morriam. O público que estava no Coliseu é como se todo mundo aqui fosse para a Fonte Nova e a gente fosse ver os cristãos sendo torturados. E você vê pessoas, minha mãe, perdendo seus filhos, pessoas morrendo e cantando e sorrindo, com o rosto cheio de alegria. Então, aquele testemunho impactante, a história da igreja diz que certa vez Nero desceu para o Coliseu para chutar a cabeça dos cristãos. Quando ele olhou a afeição dos cristãos, ele se assustou, porque o rosto deles estavam como o rosto de quem estava sorrindo. O testemunho. E as pessoas olhavam, como esses cristãos morrem dessa forma? Então elas iriam averiguar que doutrina era esta, que dava tanta paz, irmãos, na hora da morte. É a doutrina de Cristo. De tal maneira que Tertuliano disse assim: o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Mas a gente vê hoje pessoas que saem para evangelizar. O pastor até conta um exemplo bem legal, bem triste, mas ao mesmo tempo engraçado, de um evangelista que saiu para evangelizar com a Bíblia nova. E ele saiu evangelizando no bairro. E ele evangelizou uma pessoa, que a pessoa pegou a Bíblia dele e rasgou a Bíblia dele e jogou no chão. E ele jogou a Bíblia de lado e virou pugilista. Quebrou essa pessoa na porrada. Encheu de murro a pessoa que ele foi evangelizar. Imagine que vergonha para o evangelho. Era melhor que essa pessoa não fizesse nada. Então, isso é evangelismo, ser cristão. Ser cristão é você estar amando as pessoas que você vai evangelizar, de tal forma que se elas te xingarem, te maltratarem, fizerem o que for por você, você está disposto a tudo por amor a Cristo, que te enviou para essas pessoas. Por amor a Cristo, que te enviou para essas pessoas. Isso é fazer missões. Ano passado eu fiquei encantado com o testemunho de um jovem de 27 anos, casado com um filhinho recém-nascido, que abandona tudo no seu país e vai para uma tribo escondida na Índia para apresentar o amor de Cristo. E ele escreve no seu diáriozinho, ele escreve assim: diga para eles que a culpa da minha morte não é deles. Que coisa maravilhosa. Está aí. Às vezes eu sempre olho o rosto dele, eu fico encantado assim, porque tem uma foto do rosto dele, ele indo para esse lugar, com um sorriso aqui. Imagine, indo como ovelha muda para o matadouro, cheio de alegria. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Assim creio eu. Então, isso é, irmãos, fazer missões. É você estar disposto a morrer pelas pessoas que você evangeliza. A começar da sua própria casa. Então, vamos fazer missão aonde? Na nossa casa. Tem gente que fala, não, eu vou ganhar o mundo. Mas Deus quer ganhar seu coração. Você quer sair pregando para o mundo, Deus quer pregar para o seu coração? Não.
antes de sair, eu preciso, aqui ó, minhas duas obras de evangelismo, meu pai e minha mãe. Se eu não estou amando meus pais, honrando meus pais, que autoridade eu tenho para evangelizar alguém? Qual é a autoridade que eu tenho, irmãos? Aqueles que são casados e não estão amando suas esposas como Cristo amou a igreja, que autoridade tem, Quinho, de evangelizar alguém? Vai sair e fala, não, eu vou pregar, mas a sua missão é sua esposa. Maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Sua missão está aí. Você trabalha, você é um missionário no seu trabalho. Mostre para o seu patrão que você não vê ele como um inimigo, mas como um instrumento da providência de Deus. Que Deus te sustenta através desse emprego e você está lá para salgar. Você não está lá para fazer greve, fazer revolta. Você está lá para brilhar a luz de Cristo. Você não está lá para ter promoção, ter emprego. Você está lá como embaixador de Cristo. Você está lá como aquele que pode trazer salvação a um pecador que está morto em delitos e pecados. Um patrão não olha para o seu funcionário como uma massa de produção, não. Ele vê o seu funcionário como aquele que ele deve tratar com equidade e como aquele que ele vê também como uma alma. Que através da forma diferente que ele trata o seu funcionário, ele veja a luz de Cristo. Isso é fazer missão, irmão. Não é ir para a África, não. Tem gente que faz, sabe o quê? Vai para a África, vai para vários lugares perigosos, para ficar famoso e voltar para aqui, pregar um monte de igreja e ficar rico, dizendo que é missionário. Tem gente que vai por motivações mais horríveis possíveis. Não. Nós precisamos ser de Deus antes de fazer qualquer coisa para Deus. Ser de Deus no nosso viver diário. Ser sal da terra. Viver uma vida ordinária de forma extraordinária. Você não precisa pregar para glorificar Deus, não precisa fazer nada. Você precisa andar com Cristo. Ande com Cristo. Beba um copo de água para a glória de Deus. Lave um prato para a glória de Deus. Chegue em casa, lave o banheiro. Eu acho que eu estou com essa missão hoje. Lave o banheiro para a glória de Deus. Lave os pratos para a glória de Deus. Faça os deveres do cotidiano, irmão, para a glória de Deus. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Viva uma vida ordinária, de forma extraordinária. Deixe que Deus faça o resto. Entregue os seus caminhos ao Senhor. Confia nele. Ele tudo fará. O Senhor nos ajude a sermos sal e luz. Já são 9h11. Vamos orar. Já passou do horário. Glória a Deus. Oh meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Eu te peço, Senhor, que o Senhor nos dê graça, Senhor. De, antes de pensarmos em evangelizar qualquer pessoa, meu Deus, nós mesmos estarmos cheios do Espírito Santo. Sem sermos cheios do Espírito Santo, nós não podemos mover uma palha, meu Deus. Pois a tua obra não é feita pela força do braço, mas pelo poder do Espírito Santo. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Que o Senhor nos ajude, meu Deus, a vivermos uma vida digna do Evangelho. Nos ajude, Senhor, a sermos missionários em nossas casas, em nossos trabalhos, meu Deus, em nosso bairro, onde o Senhor nos plantar, que sejamos sal. Nós oramos, meu Deus, pelo evangelismo de Cosme de Farias. Oramos por essa igreja que foi plantada no Alto das Pombas. Oramos pela igreja da Boca do Rio, meu Deus. Meu Deus, oramos pela Ibari, pela igreja que nosso amado pastor Arthur pastoreia. Meu Deus, nós
Pedimos, meu Deus, que o Senhor fortaleça os teus servos. Nós oramos, meu Deus, como igreja, pela vida dos nossos irmãos de Código de Farias, nossa irmã Priscila, irmão Calmon, a irmã Rita, meu Deus. Meu Deus, que eles possam dar um testemunho do Evangelho de Cristo. Que o Senhor, meu Deus, que a tua graça resplandeça sobre eles, sobre a família deles, meu Deus, para que vidas sejam salvas, meu Deus, através de um testemunho de quem de fato teve encontro com Jesus de Nazaré, meu Deus. Que todos nós venhamos a viver uma vida digna do Evangelho, pois em Cristo não há virtude alguma, Senhor, em atos externos de religião, mas a nossa virtude é ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Nos despede em paz para os nossos lares, e eu te peço, me ajude, meu Deus, a honrar os meus pais, a amar, Senhor, os irmãos da igreja, amar, Senhor, e orar pelos pastores, e viver uma vida que te glorifique, vivendo na terra como aquele que não é da terra, mas aquele que é um cidadão dos céus. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a sermos sal da terra, e que esse sal não perca o sabor, mas que tenhamos o sabor de Cristo, o bom aroma de Cristo, que é cheiro de vida para os que vivem, mas é cheiro de morte para os mortos. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Nos despede em paz. Cada um, saúde seu irmão com cumprimento santo e diga para ele: viva uma vida ordinária de forma extraordinária. Uma vida extraordinária.